E hoje eu creio que não vai ser diferente, porque essa série continua. O que Jesus tem a favor e o que ele tem contra as igrejas. E hoje, a última igreja, a sétima igreja da Ásia, que é destinada à carta de Laodiceia, nós vamos perceber de modo muito claro. Jesus é a favor da humildade, mas ele é contra a arrogância. Jesus é a favor da humildade, mas ele é contra a arrogância. O texto em Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos, mais uma vez, vamos orar. Santo Deus, bondoso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Pai, porque ela é viva, ela é eficaz e ela é suficiente, Pai, para as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, porque nós cremos que este é um momento também de adoração, onde nós vamos adorar o Senhor através dos nossos ouvidos, através do nosso coração e da nossa mente. Onde nós vamos receber a tua palavra, que é poderosa, Pai, para transformar as nossas vidas, o nosso caráter e as nossas disposições do nosso coração. Fale conosco, Pai, que possamos sair daqui com o coração, Pai, pegando fogo, de desejo, Pai, de te servir e de conhecer o Senhor melhor. Abençoa no Santo Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Jesus é a favor da humildade, mas ele é contra a arrogância. À guisa de introdução, mais uma vez, Jesus conhece sua igreja melhor do que ninguém. Nós temos aprendido com essas igrejas, durante essa série de mensagens, uma coisa que está, acho que, muito clara para todos nós. Nós somos péssimos avaliadores. Não é verdade? Nós somos horríveis para avaliar. Principalmente a nós mesmos e a igreja. Muitas vezes nós falamos, olha, eu estou bom, eu estou forte. E Jesus olha para nós e fala, você está bom nada, você está ruim, você está fraco, você está cego, você está nu. Você é infeliz. Ah, eu estou feliz, não é não, você é infeliz. Ah, que igreja viva, que igreja forte. Jesus olha e fala, não é rica, não é viva não, está morta. Não é rica não, é pobre. Então, nós temos aprendido que quando nós dependemos de nós mesmos, da nossa visão limitada pelas coisas dessa vida, nós somos tão péssimos avaliadores que geralmente o que é a verdade é exatamente o oposto que nós estamos pensando. Então, Jesus conhece a sua igreja melhor do que ninguém. Se nós quisermos conhecer a nós mesmos, a nossa família, a própria igreja de Cristo, nós precisamos buscar em Deus. Porque Ele sim é que pode revelar verdadeiramente quem nós somos. Como está a nossa família. Como anda a nossa igreja. Segundo, a dependência em Cristo é fundamental para nós. E olha que interessante, nós temos falado durante essas séries de mensagens que quando você olha para o livro de Apocalipse, você vê que a perseguição, a heresia
e principalmente a sedução são meios estratégicos que o inimigo da nossa alma usa para tirar nossa atenção de Cristo e colocar nossa atenção nas coisas dessa vida ou abandonarmos de fato a caminhada com Cristo. Mas olha que interessante, esta última igreja, ela não está sendo seduzida simplesmente pelo mundo. Você não vê isso muito forte nela, tanto é que não há uma repreensão tão clara sobre isso, que ela está já indo para o mundo. Não tem nenhuma repreensão acerca de algum herege, alguma heresia que está sendo pregada ali. E também você não vê nada de perseguição. Mas o problema que nós encontramos nessa igreja aqui é a apatia espiritual. É a indiferença. Tanto faz, se eu estou aqui hoje ou não estou, para mim não ia fazer diferença. Se eu estou aqui louvando a Deus, aprendendo de Deus, tanto faz quanto fez. É quando uma igreja, ou uma pessoa, uma família chega no estado onde Cristo sendo falado e ensinado, tanto faz quanto fez. Não faz diferença. É a pessoa que não tem mais nem entusiasmo, não é nem contra, mas também não tem entusiasmo a Cristo. É aquilo, para mim, se der para seguir a Cristo eu sigo, se não der eu não sigo. E olha que interessante, essa é a igreja que mais se achava rica, poderosa, não tem heresia nela, não tem problemas morais nítidos, claros, fortes, contra essa igreja. Mas é exatamente a única igreja que só recebe crítica. Nós temos 7 igrejas. 5 recebem elogio e crítica de Jesus. 4 recebem elogios e críticas de Jesus. 2 recebem só elogio e uma recebe só crítica. Exatamente a que recebe só crítica é essa. É a igreja que mais se achava. Provavelmente é a igreja onde todos olhavam e falavam, essa com certeza é a melhor igreja que nós temos na Ásia. É exatamente a igreja onde Jesus só fala de críticas acerca dela. Então vamos lá. A igreja de Laodiceia. Assim como nós temos visto em todas as igrejas, nós dividimos o estudo dessa igreja em 3 partes. A avaliação de Jesus, o encorajamento de Jesus e, por fim, as promessas de Jesus. Hoje nós vamos ficar só na avaliação de Jesus, tá joia? Então vamos lá. Primeiro, a avaliação que Jesus faz. Não é o que a igreja acha de si mesmo, não é o que nós podemos pensar sobre a igreja, mas é a avaliação que Jesus faz sobre a igreja. Aquele que conhece a sua igreja. E ele fala que essa igreja, em primeiro lugar, é uma igreja sem vigor espiritual. Ele diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É interessante que quem está avaliando essa igreja é nada menos que o Senhor da igreja. É aquele que quando ele fala eu conheço, não é simplesmente ele sabe ou ouviu falar, mas é aquele que, mesmo no livro de Apocalipse, revela-se como aquele que tem olhos como de chamas. Aquele que penetra no mais sombrio do coração dos homens. É aquele que sabe por excelência, porque ele é o próprio Deus. E ele diz, eu conheço as tuas obras, eu sei com detalhes, eu sei de fato as motivações, tudo o que se passa na sua vida. Eu conheço. É o Deus que conhece. É o Deus que sabe de todas as coisas. É o Deus que o salmista fala que antes da palavra sair da minha boca, ele já conhece. E esse próprio Deus, ele fala, conheço as tuas obras. E ele diz, não és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. E você vai perceber que, geralmente, nós somos o que a sociedade é. Você começa a perceber que, por mais que você se sinta sabichão, ou não, ninguém me influencia, você vai perceber uma verdade clara. Todos nós somos influenciados. Ou vamos ser influenciados pela palavra de Deus, ou vamos ser influenciados por esse mundo, ou até mesmo pelos nossos próprios desejos e cobiças. Porque olha que interessante,
Aonde ficava Laodiceia? Laodiceia ficava exatamente entre Hirápolis e Colossenses. E quando você vai para a carta lá em Colossenses, você vai perceber que essas três cidades, ela tem algo em comum, porque ela tem o rio Licos, que passa por elas. E lá em Colossos, essa cidade era conhecida pelas águas frias, muito gelada, que inclusive eram terapêuticas para as pessoas. E muitas pessoas iam para essa cidade de Colossos exatamente para aproveitar dessa riqueza natural, né, criada por Deus, de águas frias, que eram águas assim térmicas, águas frias, águas que serviam de terapia. Do outro lado, você tinha Herápolis, mais para o norte, que era o oposto. Era a cidade onde tinha ali águas térmicas, águas quentes, que também eram terapêuticas e que as pessoas iam para lá também para, de alguma forma, ser tratadas. Mas olha que interessante, a junção dessas duas águas, tanto de Colossos quanto de Herápolis, desembocava, né, desaguava ali em Laodiceia e ali a água era morna. E essa água morna não servia para nada. Porque se ela fosse fria, ela poderia ser terapêutica. Se ela fosse quente, ela também seria terapêutica. Mas como ela é morna, ela não tem nenhuma função. Ela perde o seu valor. E olha que interessante, de alguma forma, a situação geográfica daquela igreja reflete o que a igreja tem sido. A igreja ela não é nem fria e nem quente, ela é morna. E é interessante que o morno, ele não serve para nada. O morno é pior do que o frio. Aliás, o melhor cardiologista da face da terra é Jesus, não é verdade? Acho que todo mundo está de acordo com isso. Não tem um cardiologista melhor do que Jesus. E ele fala que tem 3 tipos de coração, quando você olha para as Escrituras. Primeiro, um coração frio. Frio. Distante de Deus. Mórbido. Um coração que não reage à palavra de Deus, ao Evangelho de Deus. Aliás, lá em Mateus 24, verso 14, verso 24, ele diz o seguinte, que no final dos tempos o coração de muitos se esfriariam, a fé de muitos se esfriariam. E o próprio Senhor Jesus diz que quando ele voltar pela segunda vez, quando voltar o Filho do Homem, por acaso achará fé nessa terra? Coração frio. Por outro lado, você tem um coração assim que pega fogo por Deus, né? Vocês lembram aquela passagem dos discípulos de Jesus indo para o caminho de Emaús? Eles falam que ardia o coração deles, é como se tivesse chamas de fogo no coração deles por Cristo. Mas em terceiro lugar, você encontra uma situação como a igreja de Laodiceia, onde o coração por Cristo não é nem frio, e nem fervoroso, e nem quente. É um coração morno. E olha que interessante, isso não sai da minha boca, sai da boca de Jesus. Quem dera fosse frio ou quente. Ou seja, o morno é o pior tipo de pessoa. É aquela pessoa que ao mesmo tempo ela não influencia uma pessoa para Cristo e ao mesmo tempo ela não serve de padrão também para aqueles que estão na igreja já e querem seguir a Cristo. Você já percebeu que o morno, ele não ajuda em nada, ele atrapalha. Por quê? Aqueles que querem um referencial de maturidade cristã para caminhar, para andar, não pode encontrar isso no morno, porque ele é morno. E aqueles que estão fora da igreja, que querem achar um referencial para andar com Cristo, também não serve, porque ele também nos anda, também ele não busca. Então, olha que interessante. As pessoas hoje, elas se baseiam numa fé que elas criam, e uns pressupostos que elas criam, totalmente equivocados. Se você acha assim, eu não sou um cristão para valer, mas pelo menos não sou aquela pessoa que está de fora, Jesus está dizendo, toma cuidado. Quem dera fosse frio ou quente. Pior coisa é você ser o cristão mediano, o cristão morno. É aquele que diz professar a fé em Jesus, mas não vive a fé que diz professar. É aquele que fala, Jesus está em primeiro lugar, mas na prática não está. É isso que está acontecendo com essa igreja. Não é que ela não conhece a Cristo, ou tem alguma heresia, ela conhece a Cristo, não tem heresia no meio dela, mas é a apatia, é a indiferença. Estou vivendo a minha vida e Cristo, eu falo que é em primeiro lugar, mas Cristo na verdade é mais uma das minhas coisas.
Se hoje não der para buscar a Cristo, se amanhã não der para eu orar e buscar Ele, não importa. Estou vivendo a minha vida. E Jesus, ele é muito severo. Aliás, essa carta pode ser chamada a carta severa das igrejas da Ásia. É onde ele fala assim, olha, se for para ter, em outras palavras, se for para você ser um crente meia boca, se for para você ser um discípulo que você vem a hora que você quer, ou que você tem um compromisso a hora que você está bem, então não seja. Você é pior do que um incrédulo. Pior do que aquele que não professou a fé. Em outras palavras, ele está dizendo isso para essa igreja. É forte. Não é só uma crítica, mas é a crítica. Não é só uma chamada, mas é o chamado de Jesus para essa igreja de acorda. Se for para viver um cristianismo desse jeito, é melhor que vocês não sejam cristãos. E aqui nós aprendemos algo importantíssimo para a nossa vida. Ou com Cristo nós vivemos para valer, ou não adianta fazer faz de conta. Porque o meio a meio, o faz de conta, é pior do que aquele que ainda não professou sua fé. Por isso que nós não temos saída. Uma vez que Cristo nos chamou verdadeiramente, nós precisamos ser comprometidos com Ele, com a sua missão, porque caso contrário, nós vamos cair no erro de Laodiceia, de acharmos que ser morno, pelo menos, é melhor do que não ser um incrédulo. Jesus está dizendo ao contrário. Não, quem dera fosse incrédulo. É melhor do que ser morno. Martin Luther King Jr., creio que é muito conhecido, né, mundialmente, principalmente nesse país, um pastor batista negro, que enfrentou, por muito tempo sozinho até, a questão da barreira social nesse país. E mesmo ele sendo um pastor de uma denominação forte, batista na época, ele não teve apoio dos seus próprios amigos, pastores. E ele é preso, ele chega a ser preso por combater o racismo aqui nesse país. E quando ele está preso, lá na prisão, ele vai escrever um dos livros dele mais impactantes. Carta da prisão aos meus amigos. E ele está escrevendo uma carta para pastores. Presta atenção. Ele está escrevendo uma carta para pastores, lá do livro. E alguns dos dizeres dele está aqui, que eu vou passar para você. Olha o que ele escreve no livro dele. Deus vai julgar não apenas a maldade dos maus, mas também o silêncio dos bons. Deus vai julgar não apenas a maldade dos maus, mas também o silêncio dos bons. Em outra palavra, ele está falando, não adianta ser morno. Ou você, uma vez que foi chamado por Cristo, assume o compromisso e vive uma vida intensa por Cristo, ou você também será julgado. Nós não temos campo neutro, nós estamos numa batalha entre as trevas e a luz, e quem está no meio vai tomar tiro de todos os lados. Aliás, alguém já contou, né? Isso aqui não é uma historinha, né? Não é história, é fato, né? Mas alguém já contou que uma vez estava assim, um mensageiro de Deus, um homem em cima do muro, e o diabo do outro lado. E o mensageiro de Deus falando, vem pra cá, não, sai daí, vem pra cá, vem desse lado, Deus está falando para você vir pra cá, vem pra cá. E do outro lado do muro, estava o diabo, coçando a cabeça, olhando, assobiando, tá? E o outro lado, não, vem pra cá, não, pula para esse lado aqui. E o rapaz lá no muro, ele ficou incomodado que o diabo estava quieto. Aí de repente ele olhou e falou assim, peraí, para tudo. O outro aqui está esgoelando, falando para mim, vem pra cá, sai daí, tu... E por que você não está fazendo? Você não está fazendo nada? Ele pergunta para o diabo. Você não está fazendo nada? Você não está falando para eu pular, para eu vir para o seu lado? Ele falou, o muro já é meu, cara. O muro é meu. Se você vai pular para cá ou não interessa. O muro é meu. E em outras palavras, isso é uma historinha, né? Mais mitológica, né? Mas não é bíblica, mas o que Jesus está dizendo aqui, está na palavra dele, ele está dizendo, em outras palavras, de maneira muito clara, que não adianta você dizer que é de Cristo e você não vive uma vida de compromisso com Cristo para valer. Porque o muro, de fato, não é de Deus, é do maligno. E foi o que Martin Luther King falou para os seus amigos, que vendo a verdade, com medo, quiseram ser neutros. Ele diz, Deus vai julgar não apenas a maldade dos maus, mas também o silêncio dos bons.
Você já parou que a própria igreja evangélica, ela é muito pronta para criticar, mas você pergunta para ela, o que você está fazendo? Ela não faz. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu falo, e você? O que você faz? Qual o compromisso que você tem? Porque a igreja é você. A igreja reflete quem nós somos. Na nossa casa, no nosso serviço, na nossa comunidade. E Jesus está dizendo, se for para ser um cristão como você tem sido, meia boca, vai quando quer, é melhor que você seja um incrédulo. O melhor mesmo é ser comprometido, mas se for para ser entre morno e incrédulo, seja logo incrédulo. Pelo menos o incrédulo assume que não quer saber nada, que não quer se envolver. Pelo menos ele é honesto. Ele não fica fazendo firula. Ele não está querendo enganar ninguém. Ele já fala de cara, não quero saber nada com Cristo. Ele não fica botando lá no WhatsApp dele, no Facebook, Deus em primeiro lugar, e não quer saber de nada de aprender de Jesus, não quer se envolver com a missão de Cristo. Pelo menos ele é honesto. Ele não é cara de pau, que bota lá só para os amiguinhos verem e não quer saber de nada de Jesus. E é por isso que uma das outras fases dele, muito forte, é essa. O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o estarrecedor silêncio dos bons. Alguém me perguntou, rapaz, e se o Bolsonaro não ganhar? E agora como vai ser? E mesmo se ele ganhar, e se for ruim? Rapaz, independente de quem ganhar, nós, como igreja, nós temos que fazer a nossa missão em Cristo. Nós temos que proclamar o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho, porque a corrupção do coração nenhum homem pode tirar, só Jesus. E se nós não pregarmos o Evangelho, você pensa que quem vai pregar? Se a igreja não pregar o Evangelho, quem que você acha que vai pregar? A escola? O hospital? O movimento sem terra? Quem que você acha que vai pregar? Se a igreja se omitir de pregar o Evangelho, acabou a esperança. Ela é a proclamadora da palavra. Ela tem que ser a redentora e a proclamadora da palavra. Se ela não pregar, não pode haver esperança. Ela é o corpo de Cristo. Ela tem que ir para frente, ela tem que se mover. É por isso que Jesus está falando, se você não se compromete, se você não está comprometido, se você não leva a sério, então assuma de fato que você é um incrédulo. Não fica falando que você está na coluna do meio. E na verdade, o que Martin Luther King está falando, ele só está repetindo os princípios que o próprio Senhor Jesus ensinou nos evangelhos. Porque quando você olha Mateus capítulo 5, verso 13, ele diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ímpido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para quê? Para lançado fora, ser pisado pelos homens. Esse princípio Jesus estabeleceu. O sal, ele só tem valor e só tem uso se ele for salgado. Se ele perder a qualidade dele, a matéria de trazer algo a ficar salgado, então não serve para mais nada. Melhor que fosse açúcar, né, do que ser nada. Aliás, serve para um propósito, ser lançado fora e ser pisado pelo homem. Em outras palavras, é o que Jesus está dizendo. Quem dera fosse frio ou quente. Mas morno não dá para ser. Quem dera ter sabor amargo ou doce, mas o duro é não ter sabor nenhum. Jesus está pegando pesadíssimo com essa igreja. E volto a dizer, era uma igreja que provavelmente a mais estabilizada, provavelmente tinha ali setores, aula para todos os departamentos infantil, bem estabilizada, forte, soberana ali, tudo mais. Bom pastor, não tem heresia na igreja. Nossa, talvez o melhor pastor entre as igrejas estava lá, né? O doutor fulano de tal, que todo mundo posta, vai no YouTube, estava lá. Era a igreja assim, maravilhosa, devia ter atividades sociais e tudo. E Jesus fala, olha, eu estou a ponto de vomitar vocês. A repulsa de Jesus é tão forte que ele está falando assim, eu quero vomitar. E é interessante que quando ele pega e escreve essa carta, não são para pessoas que estão fora da igreja.
Está dentro, porque você só pode vomitar algo que está dentro de você, não é verdade? E ele está falando, eu estou a ponto de vomitar. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu orei e falei, Senhor, me dá forças, que por natureza eu já sou forte no falar. Mas ao mesmo tempo me dá força, porque eu não posso abrandar um texto, que o próprio texto é forte. Eu não posso trazer uma mensagem muito assim, mansa e suave, quando Jesus está dando um chacoalhão na pior igreja da Ásia, que por sinal se achava melhor. E eu vou falar um negócio para você. É possível que as igrejas, principalmente que têm linha boa, bíblica, seja igual a de Laodiceia. As igrejas que prezam pela palavra de Deus, geralmente não vai ter heresia, né? Não vai ser seduzida pelo mundo, mas a probabilidade das igrejas que têm compromisso com as Escrituras é ser igual à igreja de Laodiceia. Se achar uma igreja muito boa, uma igreja que pensava muito bem de si mesma, mas que Jesus está falando, eu estou ao ponto de vomitar vocês. E ele continua, porque lá, seguindo os versos seguintes, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Mais uma vez, a luz foi feita para brilhar. Se ela está piscando, é horrível. Ou ela brilha, ou ela fica apagada, mas não dá para ficar piscando. Interessante, você vai dormir, tem gente que tem medo de escuro, né? Bota a luzinha lá, né? Você vai, numa boa, né? Ou tem gente que gosta de tudo escuro. Mas eu dificilmente encontrei uma pessoa que fala, eu gosto de dormir com a luz piscando. Nunca ouvi. Eu já ouvi gente, eu gosto de luz apagada e luz acesa. Mas piscando, dormir com luz piscando, só se o cara tá louco. E é o que Jesus está falando. Ou você é uma luz acesa, ou você está apagado. Mas não tem como ficar piscando. Ou você tem sabor, ou você não tem. Mas não dá para... Ou você é amargo, ou você é doce. Mas não dá para ficar sem. Ou você é quente, ou você é frio. Mas não dá para ser morno. Eu fico preocupado quando trago uma mensagem dessa forte, porque geralmente toda vez que eu trago uma mensagem forte, tem um depois na segunda-feira enviando para mim, olha, eu não quero mais voltar aqui na igreja não, tá? Só estou avisando. Eu fico impressionado com isso, porque o que eu espero, primeiro, é que a pessoa entenda que quem está falando é o Senhor da igreja, eu só sou o carteiro, você está com bronca, fala direto com quem escreveu a carta, eu só sou o carteiro. Se a sua esposa, seu namorado escreve uma carta para você, o carteiro te entrega, você vai dar um beijo nele ou vai ficar bravo com ele? Não, ele só entregou a carta. Primeiro eu fico impressionado com isso, que as pessoas confundem. Eu sou um carteiro, quem escreveu a carta, se você tem algum problema, fala com ele. Segundo que eu fico assim, dizendo assim, só por Deus mesmo, né? Que em vez da pessoa ouvir essa mensagem e falar, verdade, Senhor. Honestamente, olha, eu tenho levado o meu cristianismo assim, ó, com a barriga, empurrando com a barriga. Eu vou quando eu quero, eu leio a Bíblia quando eu quero, eu me comprometo quando eu quero, eu tenho sido esse morno mesmo, e eu não consigo mudar, porque há anos eu sou assim, cara de pau. Mas Deus, muda a minha vida. Pai, eu sei que o Senhor pode colocar um fogo no meu coração que jamais pode apagar. Faz isso. E a gente espera isso, e o que acontece? A pessoa reconhece, tanto é que ela fica sentida, que ela entendeu que foi para ela, e ela fala, eu vou sair. Ou seja, ela prefere sair do que se arrepender dos seus pecados, olhar para Deus e falar, muda a minha vida. E é a hora que eu falo assim, vai com Deus. Porque o próprio Jesus está dizendo, é melhor ser quente ou frio. Se quer assumir logo o que é frio, assuma e vá. Porque Jesus está dizendo isso. No cristianismo não é brincadeira, meu irmão. Nós levamos a sério ou nós não levamos. Nós fazemos compromisso com Cristo ou nós não temos. Não tem meio termo. William Barclay, um estudioso do Novo Testamento, foi professor de uma das universidades muito conhecidas lá na Escócia.
um comentarista, ele fez comentários bíblicos, ele diz o seguinte: a única atitude impossível para o cristianismo é a neutralidade. Primeira parte. A única atitude impossível para um cristão no cristianismo é neutralidade, é querer ser neutro. Não querer ter posição. Querer ficar em cima do muro. E ele explica por quê. Porque o fogo de Deus em nosso coração tem que continuar queimando. Ele não pode apagar. A chama acesa por Cristo em nosso coração tem que cada vez mais aumentar, ela não pode apagar. Não tem como nós sermos neutro. É o que Jesus está falando. Quem dera fosse frio ou quente, mas morno não. E na verdade o que William Barker está falando aqui é o que nós já ouvimos nessa série mesmo, nas palavras de Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas aqui dos Estados Unidos, quando ele diz: não basta ter doutrina certa, é preciso ter vida certa. Não basta apenas conhecer doutrina, é preciso ser transformado e impactado por essa doutrina. Não basta apenas conhecimento, é preciso ter fervor espiritual. Nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Verdade de Deus é lógica em fogo. Cabeça e coração, luz e calor devem funcionar juntos na vida conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, a primeira avaliação que Jesus faz acerca dessa igreja é que essa igreja perdeu o seu fervor espiritual. E se uma igreja perde o seu fervor espiritual, ela perde tudo. O impacto que a igreja pode causar na vida de alguém, na família e na sociedade é a diferença que ela faz. Quando ela se torna neutra, ela perde totalmente a sua influência. Só tem um caminho para a igreja: ela ser quente, chama de Cristo aceso. Porque se ela se torna fria, a sociedade é fria. Que diferença ela faz? E se ela se torna neutra, ela não faz diferença também nenhuma. É o que Jesus está falando. A primeira avaliação de Jesus é: vocês perderam o fervor espiritual. Eu não sei como você está aqui hoje, mas eu quero dizer para você: volta para Deus. Se prostre diante de Deus. Peça: Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor sabe que eu, por mim mesmo, não consigo ter esse fervor, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode inflamar meu coração de tal forma que o meu coração ainda pode ser usado por Senhor para incendiar muitos mais. Mas não me deixe ser morno. Não. O morno, volto a dizer, é o pior lugar que você pode estar. Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo isso. Aliás, deixa eu mostrar para vocês como isso tem tudo a ver com toda a nossa vida. Fala para mim qual hoje é o problema que nós enfrentamos dentro dos lares. Mulheres que estão aqui, maridos que estão aqui. Quais são os problemas hoje que nós enfrentamos na maioria dos nossos lares, no nosso dia a dia? É ou não é a indiferença? Eu não ligo porque ela fala, ela não liga porque eu falo, é cada um olhando para a sua vida e a indiferença. E aí o que você faz? Para gastar tempo, para você resolver isso, você tem que gastar tempo, você tem que se humilhar na presença de Deus. Senhor, muda, me ajuda, tal. Mas você tem tempo para isso? Seja honesto, você não tem. Você trabalha muito, não é verdade? Sua cabeça está lá nas contas. Aí o que você faz? Você não resolve, porque isso demanda humilhação, tempo, buscar ajuda, dependência de Deus. Aí você faz o quê? Você começa a ser indiferença. A mulher está falando, você não está entendendo nada. E ela também, quando você está falando, e vai vivendo essa vida de indiferente. Até que chega um belo dia que você pega assim e fala: eu não quero mais olhar para a cara dessa mulher. Eu não quero mais olhar para a cara desse homem. E cada um vai para o canto. E fica, não sei o que aconteceu, era tão belo, bonito. Eu te explico o que aconteceu. A indiferença começou a ser semeada no coração de vocês. Em outras palavras, a vida morna. Não é nem frio e nem quente. É porque se é frio, ainda fala, ó, tá a ponto de acabar, o cara leva a sério. Não, espera aí. Agora eu tenho que investir no meu casamento. Se eu estou doente, até no serviço eu não vou trabalhar. E se meu casamento está enfermo, cara, liga patrão, ó, desculpa, você sabe que eu sou trabalhador, eu tenho compromisso, mas essa semana eu preciso de 2 dias. Eu tenho que tratar uma questão muito importante na minha vida em relação à família.
E o cara vai, tudo, e vamos, e pede ajuda, e se reconhece. Mas quando vai levando ali, ó, no morno, nem frio nem quente, o cara vai 10 anos nesse mesmo pique. E só acabando com o casamento. E só destruindo a sua própria vida. Perceba, o que Jesus está falando aqui envolve toda a nossa vida. Começa com o nosso comprometimento com Ele, mas tudo. O lugar pior para você estar é o lugar morno. O morno é que mata as pessoas. Não é nem o frio nem o quente, o morno. E esse é o lugar onde nós temos propensão natural de estar. Então vamos lá. Essa foi a primeira avaliação de Jesus. Segunda e última. A avaliação de Jesus sobre a igreja. Primeiro, uma igreja que perdeu o fervor espiritual. Ela não é quente nem frio. Ela é morna e Jesus está ao ponto de vomitar ela da boca dela. Não suporta crente assim. Segundo, uma igreja arrogante, soberba e prepotente. É interessante que ao mesmo tempo que ela é morna, ela é super arrogante. Ela é prepotente e provavelmente por essa arrogância dela é que ela se torna morna. E aí a Bíblia diz, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então essa igreja, ela pensava muito dela, ela pensava demasiado acerca dela. Ela achava que ela era uma igreja muito boa, como eu já disse para vocês, com todos os fatores que ela tinha. E agora, a Bíblia nos mostra mais elementos que faziam com que ela fosse soberba, e provavelmente esses elementos podem ser que também faz com que o seu coração ache que você é autossuficiente, que você não precisa de Deus. Então vamos lá. Primeiro, eles eram muito confiantes em suas riquezas. Essa igreja aqui, provavelmente, era a igreja mais rica entre as 7 igrejas. Porque Laodiceia, a cidade de Laodiceia, é considerado o banco da Ásia. O banco central da Ásia. Ali, mercadorias passavam e eram negociadas, e dinheiro entrava e saía, e essa cidade era tão rica, que quando ela passou por um terremoto e foi destruída, ela foi a única cidade que não pediu ajuda de ninguém. Pelo contrário, quando o Império Romano, o Imperador Romano chegou e falou assim, ó, nós vamos ajudar para construir os seus moradores daquela cidade, tão arrogantes, prepotentes, autossuficientes, disseram para Roma, o Império, não precisa, nós temos condições de se levantar por nós mesmos. Agora pensa aí, se era uma cidade rica ou não. Nós temos condições de nos levantar e pagar todos os impostos que nós precisamos para Roma. Nós não precisamos de ninguém. Somos ricos. Somos abastados. E eu pergunto para você, como que você é? É só os laodicenses que são assim prepotentes? É só os laodicenses que não querem receber ajuda de ninguém? Que tem vergonha de pedir ajuda e mesmo quando alguém oferece, nega? Como você lida com isso? Como é seu coração em relação a isso? Você também é assim? Aí eu vou te ajudar. Às vezes você usa aquela desculpinha esfarrapada para esconder o seu caráter, seu orgulho, e você diz assim, não, que eu não quero incomodar ninguém, não. Balela. Muitas pessoas que falam isso, na verdade, elas não querem assumir que elas são prepotentes, arrogantes, se acham autossuficientes, e quando alguém oferece ajuda, por isso mais incomoda do que ajuda elas. Por quê? Porque elas são assim, soberbas. Ninguém pode ajudar elas. Porque a ajuda para ela é dizer que ela não é autossuficiente, e ela quer ser autossuficiente. Ela quer ser Deus. Só que ela não tem coragem de admitir isso. E ela fica, não, eu não quero atrapalhar ninguém, não. A questão não é atrapalhar, meu irmão. Se você está precisando de ajuda, isso é bíblico. Você precisa. Às vezes a pessoa se estoura só para não aceitar. E olha que interessante. Esse elemento foi um dos elementos que fez com que essa igreja se tornasse morna. Como é a sua vida? Olha, eu, pastor Spencer, estamos nos dedicando muito ao discipulado. E é triste, às vezes, você ter que passar horas e tempo tentando entrar em contato com as pessoas que não querem ser ajudadas. Por quê? Laodiceia.
se acham que está tudo maravilha. Estamos bem. Passa outro dia. Tia do Yakut. Eu penso uma tia do Yakut. Tá passando. Vai Yakut aí? Não. Então bem, passa outro dia. Então todo mundo autossuficiente, tá todo mundo bem. Eu falei para esse só eu e ele que precisamos de pastor, porque toda semana eu estou entrando em contato com o meu pastor. E ele com o dele. Volto a dizer, não sei se ele gosta do dele, mas ele tá. Porque quem não conhece o dele sou eu, né? Vai levando a vida. Não, nós estamos aí, não. Joia! Autossuficiente. Casamento? Tá um desastre, mas joia! O evangelho não vai me ajudar em nada nisso. Joia! Vou na minha força, o meu trabalho, vou trazer mais dólar em casa e aí vai resolver as coisas. Eu faço, eu aconteço, eu sou o cara. Igreja de Laodiceia. Sabe qual é o resultado disso? Jamais vai ser um cristão autêntico. Jamais vai ser um cristão com compromisso. Porque isso leva a ser morno na sua vida espiritual. Apático. Mas outra coisa, vamos lá. Outra coisa que eles se achavam, que fez com que eles se tornassem arrogantes. E assim, por consequência, mornos, ao ponto de Jesus falar, eu estou vomitando vocês. Ou vocês mudam de vida, eu vou vomitar vocês. Vaidoso com suas vestes. É interessante que Laodiceia, pensa numa cidade boa para se morar, ou um país bom para se morar, né? Onde as pessoas enfrentariam tudo para estar naquela cidade. Porque ela tem tudo de bom. Além dela ser o centro bancário da Ásia, ela também era o centro têxtil de toda a Ásia. Laodiceia era uma cidade que produzia um tipo de lã que era vendido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Reis, príncipes, todos encomendavam suas roupas de Laodiceia, porque só Laodiceia tinha uma tecnologia e tinha aquela lã especial. E naquela época, só para você entender melhor o que eu estou falando, naquela época, quanto mais tecido, mais bonito era. Eu sei que hoje, eu estou falando isso porque eu sei que hoje é o contrário, né? Quanto menos roupa, parece que as pessoas acham mais bonito, né? Mas não é, não. Não pensa como agora, né? Pensa no tempo atrás. Quanto mais tecido, mais se cobria o corpo, mais belo era, mais bonito era. E eu só dei essa palhinha aqui, entre aspas, porque às vezes até dentro da igreja, às vezes você tem que chegar e falar para a pessoa, se veste um pouquinho melhor, irmão. Ô irmã, por favor. Cristo não fala quantos centímetros tem que ter, tudo, mas Cristo fala do princípio de nós sermos sensatos, de nós não trazermos escândalo, da decência. Maridos, ajuda a sua esposa a olhar, porque às vezes ela não está enxergando e vê, e ajuda ela. Porque às vezes você está mais afastando as pessoas que não conhecem a Cristo, porque ela olha e vê aqui o crente pelado, do que você está trazendo ele para Cristo. E nós já tivemos reclamações aqui, há uns tempos atrás. Então, voltando agora para o texto, naquela época, quanto mais roupa tinha, mais bonito era. Não precisava tirar a roupa para ficar bonito, era mais roupa, mais bonito. Então, assim, eles se achavam. Eles também, além de eles serem ricos, abastados, eles se achavam, olha, nós somos os que mais se vestem bem, nós somos aqueles que mais se apresentam bem para as pessoas. E Jesus fala, vocês estão nus, gente. Como o pecado cega. Como o pecado cega. Eles estão nus. E a ideia de nu, principalmente naquele contexto bíblico, era de vergonha. Quanto mais roupa, mais bonito, mais prestígio. Sem roupa, era vergonhoso. E Jesus está falando, vocês estão nus. Você tem o maior polo industrial de tecidos aí na cidade de vocês. Mesmo assim, vocês estão nus. Não fique vaidoso, não. Pelas roupas que vocês estão apresentando, pela a cidade polo industrial aí de tecidos que vocês têm, porque na verdade vocês estão nus. Nus. Acho que pior do que você estar nu porque você não tem roupa é você ter e ainda estar nu. E Jesus está falando, vocês estão nus. Nus. Isso não é para trazer vaidade para vocês, isso é para trazer humildade para vocês. Vocês deveriam colocar a boca de vocês no pó, se ajoelhar, se prostrar, pedir perdão, se arrepender, pedir auxílio do Senhor. Outra coisa, por último, o que fazia com que eles se tornassem arrogantes e, uma vez arrogantes, se tornassem pessoas
mórbidas, pessoas que não são nem quente nem frio. São pessoas que Jesus fala assim, que não presta para nada, só para ser lançado e ser pisado. O orgulho em relação às suas vistas. Não sei se vocês sabem, naquela época, Laodiceia era conhecida como assim, o maior avanço de tecnologia na área medicinal. Se tinha ali na Laodiceia o melhor centro oftalmológico do mundo. A medicina, a ciência ali era avançadíssima, ao ponto deles, principalmente em relação aos olhos, né? Aos maior centro oftalmológico do mundo que eles tinham, que cuidavam das questões dos olhos, eles produziram um pó chamado frígio, e desse pó frígio eles faziam um colírio que curava muitas doenças em relação aos olhos. Pessoas, inclusive, que estavam cegas voltavam a ver. E isso envaideceu muito a cidade, tornou ela mais rica, mais famosa, mais autossuficiente. E eles estão, olha que interessante, Jesus está pegando os ganchos da própria cidade, daqueles que possivelmente eles se achavam assim, autossuficientes. Jesus está falando, olha, em outras palavras, vocês são a cidade que são conhecidas como a cidade que melhor enxerga, que tem a vista melhor, mas na verdade vocês estão cegos. Na verdade vocês estão cegos. Vocês podem ter o pó frígido, vocês podem ter o melhor colírio, pode até trazer algumas pessoas a voltarem a ter a vista de novo, mas vocês estão cegos. Vocês estão cegos. Jesus vê uma igreja mórbida, uma igreja que não tem sabor nenhum, é morno, e ele fala assim, ó, você é pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Essas são as avaliações que Jesus faz dessa igreja. A minha pergunta é, quem é você? Quem é você que hoje está aqui? Eu não estou perguntando o que as pessoas dizem de você, ou o que você acha de você mesmo. Mas olhando para as Escrituras, comparando com o Evangelho, quem é você de verdade? Quem é você? Você é quente? Você é frio? Ou você está a ponto de Jesus vomitar? Quem é você? Quem é você? Você é uma pessoa arrogante? Orgulhosa? Nós somos prontíssimos para responder essa pergunta. Não. Eu sou... Não olha para o critério bíblico. O arrogante, segundo a Bíblia, é aquele que não quer depender de Deus. Ele quer se depender dele. Você é assim? Você é assim? Eu estava conversando esses dias com o irmão de outra igreja, ele me convidou para pregar lá na igreja dele, e ele estava falando o schedule dele de trabalho, inclusive ele tem uma empresa e tudo mais. Eu falei, rapaz, como você está aqui? E na terça você ajuda e discipula e ajuda. Eu falei, como você está aqui? Ele falou assim, eu estou aqui porque eu dependo de Deus. Se eu não tivesse essa consciência que eu dependo de Deus, eu estaria fazendo hora extra e todas as outras coisas mais. E eu volto a dizer, já até falei, há situações e situações, mas se isso vira uma rotina, você tem que se questionar. Se de fato você depende de Deus ou você depende de você mais, depende mais de você, do seu cliente, do seu salário, dos seus contratos. Nós temos que questionar, irmãos, porque isso nos leva a uma vida espiritual morna. Isso foi o que levou essa igreja. Você é vaidoso, porque você fala inglês melhor, você tem algum curso melhor. Isso fez com que essa igreja se tornasse desse jeito, morna. Você acha que está bem, sua saúde está boa. Essa igreja também andou por esse caminho. Na verdade, para encerrar, o que está faltando para essa igreja é o que nós sempre batemos na mesma tecla, que é o Evangelho.
Você sabe por que é bom nós pregarmos o Evangelho a todo instante, a todo momento, a quem quer que seja? Tanto um crente já maduro, quanto uma pessoa que está conhecendo o Evangelho agora, porque o Evangelho, em primeiro lugar, ele nos humilha. O Evangelho já começa nos colocando no lugar certo. Não é da autossuficiência, mas da dependência. Ele nos humilha. Porque ele diz assim, todos pecaram e carecem, precisam desesperadamente da graça de Deus. É por isso que muitas pessoas elas vão para a igreja e elas, quando ouvem o Evangelho de verdade, elas fogem. Elas querem procurar uma igreja mais light, que fala mais de bênção, tudo. Por quê? Porque quando você prega o Evangelho, você humilha. O Evangelho nos humilha. É por isso que algumas pessoas não suportam. Porque o Evangelho humilha mesmo. O Evangelho fala que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, que nós somos arrogantes, que nós somos prepotentes, que nós nos achamos autossuficientes. E isso é verdade. Mas as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas preferem ficar iludindo com as suas mentiras. Mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que o Evangelho expõe as nossas mazelas, quem nós somos de verdade, sem máscara, o Evangelho também é aquele que nos traz esperança. Porque ele mostra quão terrível nós somos. Quão sem esperança nós somos. Mas ao mesmo tempo o Evangelho fala, mas olha, se você tem um Salvador, você está nu, você tem um que pode te vestir. Você está cego, tem um que pode te dar visão de verdade. Você está infeliz, tem um que pode te trazer a verdadeira felicidade. Você está pobre, miserável, tem um que pode trazer uma riqueza que ninguém pode tirar de você. Que é Jesus. E nesse texto mesmo, nós não vamos dar continuidade hoje, mas na próxima vez, nesse texto mesmo, o próprio Jesus, como eu disse para vocês, ele traz uma mensagem forte. E o Evangelho é assim, pecador. Pecador mesmo, né? Errinho, pecado, rebelião contra Deus, arrogante, prepotente, autossuficiente. Mas no mesmo texto, onde Jesus confronta duramente, ele fala, com amor, procura mim. E ele se apresenta como um camelô. Olha lá, ao mesmo tempo que ele é o rei, ele é um camelô espiritual, que ele fala assim, olha, procure de mim, eu tenho vestes brancas, compra de mim vestes brancas, compra de mim colírio verdadeiro para você enxergar, compra de mim ouro refinado. E sabe qual que é o preço? Se você se sente um pobre, um nu, um cego, compre de Jesus. E ele mesmo fala, e o preço sabe qual que é? É de graça. É de graça. Esse é o Evangelho. Você sabe por que é de graça? Porque ele já pagou na cruz. Ele já pagou na cruz. E o versículo final é o que nós lemos domingo passado, que tocou no coração de alguns irmãos. E esse texto também nos ajuda a lembrarmos que nós somos nada sem Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. O problema dessa igreja é que ela se achou muito forte. Se achou muito boa. E é por isso que Jesus falou, eu estou a ponto de vomitar. Mas ainda há esperança. Ainda é tempo de se arrepender. De deixar de ser arrogante. De deixar de ser prepotente. E começar a depender mais de Cristo do que de você mesmo. Que Deus os abençoe.